Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Fala galera, na aula de hoje iremos falar sobre a equação da circunferência, um tópico lá de geometria analítica. Então vamos pensar aqui comigo. Tem uma circunferência num plano cartesiano, em que nessa circunferência eu vou adotar aqui o centro da circunferência, que é esse ponto que está no centro da circunferência, vou chamar ele aqui de A e B. E um ponto qualquer na borda da circunferência. Então eu vou adotar aqui um ponto qualquer na borda da circunferência, chamado de XY. A partir de agora, irei construir essa ideia aqui dentro do plano cartesiano. Então, se o centro eu chamei aqui de A e B, então vamos montar aqui esse esqueminha, né? Aqui eu tenho A na ordem X, B representando o Y. Montei meu esquema lá, um ponto no centro que representa a coordenada A e B. Agora eu vou marcar um ponto P lá na borda da circunferência. Então, traçando o ponto P aqui na borda da circunferência, em que esse ponto P é X e Y nessa ordem. Então, observe que nessa circunferência eu tenho um ponto no centro e tenho um ponto na borda. E posso traçar uma reta aqui do centro até esse ponto da borda, o que chamamos aqui de raio. Então, essa distância de C até P representa o raio. Distância de C até P é a mesma coisa que o raio. Então, se a distância de C até P representa o raio, posso construir aqui, olha, um triângulo retângulo e usar a mesma ideia lá do início de distância entre os pontos de geometria analítica. Então, nesse primeiro cateto, eu posso pegar o maior, que é X, menos o menor, que é A. Aqui nesse outro cateto, lá referente ao eixo Y, posso pegar Y e menos B. Então, peguei Y menos B. E já sei que isso aqui representa a distância de CP, que é a mesma coisa que o raio. Então, construí a ideia lá do triângulo retângulo dentro da circunferência, no plano cartesiano. A partir de agora, irei provar como chegar na fórmula para calcular a equação da circunferência. Fazendo o quê? O teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui a hipotenusa é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Aqui representa a hipotenusa e aqui são os catetos. A partir de agora, irei substituir. A hipotenusa é a distância. E essa distância representa o raio. Então, vai ficar r ao quadrado igual b. Eu posso chamar de b esse cateto aqui. X menos a elevado ao quadrado. Mais c é o outro cateto lá do triângulo, que vai ser y menos b elevado ao quadrado. Essa equação que eu consegui construir aqui é chamada de equação reduzida da circunferência. Então, aqui eu tenho uma equação reduzida da circunferência. A partir dessa equação reduzida, eu posso encontrar a equação geral da circunferência. Como? Desenvolvendo cada produto notável. Vamos lá. Então, r ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, expoente multiplica o primeiro pelo segundo, vou fazer aqui direto, vai ficar 2 vezes ax e o quadrado do segundo, né? Que vai ficar a ao quadrado. Então, já desenvolvi essa primeira parte. Desenvolvendo a segunda parte, quadrado do primeiro, e é y ao quadrado, expoente multiplica o primeiro pelo segundo, 2 vezes by, só que negativo, mais o quadrado do segundo. Então, menos b ao quadrado vai ficar b ao quadrado. Montei, e agora eu vou organizar essa equação geral. Na organização da equação geral, vou passar todos para um único membro e fazer a igualdade a zero. Então, a ordem vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax
menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Isso igual a zero. E essa representa a equação geral da circunferência. Então, a equação reduzida e a equação geral da circunferência. Então, já deixei separado aqui no meu lembrete que a distância do ponto CP representa o raio e que a equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a equação reduzida. E aqui eu tenho uma equação geral. Então, nesse exemplo 1, pede para determinar o raio e o centro da circunferência. Ele já informou uma equação. Essa equação ela tem a estrutura de uma equação reduzida da circunferência. Então, vou comparar com a equação reduzida da circunferência para encontrar o centro e um raio que a questão está pedindo. Então, preciso saber que essa estrutura é uma estrutura de uma equação reduzida. E como encontrar o raio e o centro, professor Tony? Bem simples. Acompanhe aqui comigo. Então, já tem aqui a equação reduzida, que a questão está informando. E agora eu vou pegar essa equação reduzida, colocar aqui embaixo para fazer a comparação entre as duas. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Dica, o que for semelhante você corta. Então, já posso cortar aqui, ó. Aqui, o expoente também posso cortar. E o que foi que sobrou? Sobrou menos a comparado ao menos 3. Multiplica por menos 1, a é igual a 3. Mesmo esqueminha, vou fazer aqui. Que é semelhante? Posso cortar. Sobrou menos b igual a menos 5. Então, b é igual a 5. Fazendo a multiplicação aqui por menos 1. Então, se eu já encontrei a e b, isso representa o que lá na circunferência? Representa o centro. O centro da circunferência vai ser nesse modelo a e b. Vou até colocar aqui. Centro representa a e b. Então, as coordenadas, aqui a coordenada do centro, que é a e b. Nesse caso, já achei que é o 3 e o 5. Está faltando encontrar o raio. Então, vou comparar essa partezinha aqui depois da igualdade para encontrar o raio. Então, vai ficar r ao quadrado igual a 16. Esse expoente passa para lá, transforma em raiz. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, já encontrei o centro e já encontrei o raio dessa circunferência. Aqui está a resposta. Valeu! Nesse exemplo 2, pede para determinar o raio e o centro da circunferência. Porém, essa estrutura é a estrutura da equação geral da circunferência. Agora eu vou ter que comparar com a equação geral para encontrar o centro e o raio da circunferência. Então, eu vou comparar aqui. Vou colocar o x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 12 igual a 0. E colocar isso aqui embaixo. Vou repetir a fórmula da equação geral. Menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Então, montei a estrutura abaixo aqui da equação geral. E segue a mesma regra. O que for semelhante, corta. Então, já posso cortar aqui, já posso cortar esse x com x. O que foi que sobrou? Menos 2a igual a menos 4. Multipliquei por menos 1, altero os sinais. Então, a é igual a 4 dividido por 2, que é 2. Corto y com y, fazendo a comparação. Menos 2b é igual a menos 6. Multiplica por menos 1. b é igual a 6 dividido por 2, 3. O que eu encontrei até agora? Encontrei o centro da circunferência. Lembrando que o centro é a coordenada a e b. Então, nesse caso, vai ser 2 e 3. Está faltando encontrar o raio. E agora, professor Tony? Sobrou essa parte todinha aqui da fórmula. Essa parte toda você vai comparar com o que sobrou lá, o termo independente. Então, vou fazer essa comparação agora. Vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 12. Só que já tem o valor de a e b. Irei substituir. Então, vai ficar 2 ao quadrado, já que a vale 2, mais
b vale 3, 3 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a menos 12. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, menos r ao quadrado igual a menos 12. 4 mais 9 dá 13. Vou passar logo para o outro membro, vai ficar menos r ao quadrado igual a menos 12 com menos 13. Menos 12 com menos 13 vai dar menos 25. Vou fazer direto aqui, r ao quadrado é igual a 25. Multiplicando isso aqui já por menos 1, para ganhar tempo, até porque eu tenho pouco espaço. Esse expoente vai transformar em raiz, vou fazer aqui ao lado, por conta do espaço. Então, r é igual a raiz de 25, e essa raiz de 25 vai ser igual a 5. Então, posso afirmar que r é igual a 5. Então, já tem o centro e já tem um raio, que foi o que a questão pediu. Valeu? Exemplo 3. Determina a equação da circunferência, cujo raio mede 2 unidades e o centro possui coordenadas c, menos 3 e menos 5. Então, agora, nesse exemplo 3, ele quer saber a equação da circunferência. Vou começar pela equação reduzida. A estrutura da equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, irei substituir. Lembrando que essa coordenada A e B. O centro sempre vai ser A e B. A questão já informou o raio 2 unidades. E já tem o centro. Então, vamos lá, substituindo x menos o valor de A, que é menos 3, só que vai ter o jogo de sinal, né? Menos com menos vai ficar mais 3 ao quadrado. Mais y menos, e o b é menos 5. Então, menos com menos vai ficar mais 5 ao quadrado. E o raio, 2 ao quadrado. O que eu encontrei aqui foi a equação reduzida. Mas eu quero encontrar a equação geral dessa circunferência. Vou fazer produto notável, né? Desenvolver aqui. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. O expoente multiplica o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. E 3 ao quadrado, 9. Então, já desenvolvi esse primeiro binômio aqui. Agora, fazendo outra parte, quadrado do primeiro vai ficar y ao quadrado. O expoente multiplica o primeiro pelo segundo, 2 vezes y, 2y, 2 vezes 5, 10y. E o quadrado do segundo número, 5 ao quadrado, 25. Igual a 2 ao quadrado, que é 4. Como é uma equação geral, será necessário organizar nesse modelo. Então, vou ter que passar e organizar a equação. X ao quadrado, observe que o modelo é esse aqui, mais y ao quadrado, depois vem partezinha do x, né? Mais 6x, mais 10y, vai observando que a ordem é a mesma. E aqui será o termo independente. 9 mais 25, que vai dar 34, menos o 4, vai dar 30. Isso igual a zero. Então, já encontrei a equação geral dessa circunferência. Valeu? Exemplo 4. Determina a equação da circunferência que passa pelos pontos A e B e cujo centro é o ponto médio do segmento AB. Eu vou construir aqui só uma ideia dessa circunferência, só para termos noção aqui. Imagina, eu tenho aqui um círculo da circunferência, né? Tem um ponto no centro, tem um ponto A, que ele está informando, e tem um ponto B. Vamos imaginar aqui essa ideia. Então, essa é a distância de A até B. Determina a equação da circunferência que passa pelos pontos A e B e cujo centro vai ser o ponto médio desses dois segmentos. Olha a ideia aqui, tá? O centro vai ser o ponto médio desse segmento. Então, já posso começar por ele. O que é o ponto médio? Você aprendeu que o ponto médio vai ser o x2 mais o x1 dividido por 2. Assim como ponto médio de y, y2 mais y1 dividido por 2. Essa é a fórmula do ponto médio. Então, vou começar fazendo aqui o ponto médio para encontrar o centro da circunferência. Porque para montar a equação da circunferência será necessário
encontrar o centro e o raio da circunferência. Então, vou fazer logo aqui o ponto médio e encontrar o centro da circunferência. Eu já tenho aqui os pontos A, que é 1 e 2, e o ponto B, que é 3 e 6. E vou fazer o ponto médio deles, ponto médio de x, que eu tenho nessa ordem x1, y1, x2, y2. Então, vai ser 3 mais 1 dividido por 2, 4 por 2 dá 2. Ponto médio de y, 6 mais 2 dividido por 2, 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. O que eu encontrei aqui foi o centro da circunferência, que é 2 e 4. Está faltando encontrar o raio da circunferência. Observa comigo aqui nessa estrutura do círculo. O raio é a distância de C até B ou de C até A, ou pode ser também a distância de A até B, que representa o diâmetro, e dividir por 2. Aí o caminho você vai escolher qual caminho quer seguir. Então, observe que agora envolveu distância entre dois pontos. E a fórmula da distância entre dois pontos, vamos relembrar também lá da geometria analítica, né, da parte das retas. Né? Distância entre dois pontos, nesse caso aqui, vai ser a fórmula x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Só que aqui eu vou fazer logo a distância de A até C, por exemplo, porque já encontro o raio. Essa distância é o raio, essa aqui também é o raio. Qualquer desses dois pontos eu posso utilizar fazendo a distância. Então vamos lá, eu vou fazer a distância só de A até C. Para que você lembre, eu vou colocar aqui A e C. O ponto A é 1 e 2. E a coordenada C já foi encontrada. Então, eu irei utilizar esses dois pontos aqui. Posso chamar de x1, y1, x2, y2. Então, a distância de A até C vai ser o x2, que é 1, menos 2, ao quadrado, mais y2, que é 2, menos y1, ao quadrado. Distância de AC é igual a raiz quadrada. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1, 5. Então, a distância de A até C é a raiz de 5. E a raiz de 5 é a mesma coisa que o raio, porque essa distância, lembra? A distância é igual ao raio. Então, já tenho o centro da circunferência, que foi 2 e 4. E agora encontrei o raio, porque o raio é a mesma coisa que a distância. Raiz de 5. Vou deixar aqui, porque irei continuar o cálculo. Vou ter que apagar essa região, né? Para continuar o cálculo para achar a equação da circunferência. Tendo o centro e o raio encontrado anteriormente, agora irei calcular a equação da circunferência, começando pela equação reduzida. Então, a estrutura da equação reduzida, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Substituindo, lembrando que o centro é A e B. Mas, professor Tony, quando foi fazer a distância, o senhor atribuiu x1 e y1, porque ali é a coordenada entre os pontos, tá? Dá para fazer a distância. Aqui não, aqui é para montar a estrutura da equação da circunferência. Na equação da circunferência, o centro é sempre A e B. Não esqueça desse detalhe. Então, x menos A, que é 2, mais y menos B, que é 4. E o raio, que vai ser raiz de 5 ao quadrado. Então, montando a equação reduzida, vai ficar nessa estrutura e posso cortar essa raiz. E aí posso finalizar aqui. Então, vou deixar aqui só até a equação reduzida. Se for para desenvolver a equação geral, é só fazer produto notável. Como ele não especificou qual era o tipo de equação, então, vou parar aqui na equação reduzida.
Valeu!